Meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, sou mestre em psicologia da educação e trabalho com atendimentos clínicos online. E também aqui nesse canal do YouTube eu aproveito para disseminar, promover e compartilhar os conhecimentos da psicologia. Tomei um susto esses dias. Perguntei para uma pessoa muito próxima a mim, que é médica, e estava junto também com uma outra pessoa que estava bem próxima a mim, que era empregada doméstica. E eu perguntei para vocês o que é saúde mental. Por incrível que pareça, nenhuma das duas pessoas souberam me responder. Às vezes é importante nós voltarmos ao básico, porque nesse básico é que nós vamos encontrar as proposituras de lidar com assuntos tão inerentes a nós. Quando nós estamos falando sobre princípios, uma leve angulação nesse ponto é uma grande divergência em pontos posteriores. Então, esse vetor, na matemática o nome disso é vetor. Quando eu altero aqui, tudo isso é vetorado, é mudado, é angulado proporcionalmente. E quando se fala, quando estamos passando nossas vidas, décadas se passam, se a gente não lida com assuntos tão simples e relevantes a todos nós, entendendo o princípio exatamente do que nós estamos falando, acaba se passando uma vida inteira que acabamos nem nos importando com isso. E às vezes a gente recebe frases do tipo, eu nem acredito em psicoterapia, ou isso é uma coisa para outras pessoas e tudo mais. Mas, gente, por aí vai. Saber o que é saúde mental e do que exatamente se trata é fundamental para lidarmos com esse ponto tão importante para a nossa vida. Para começo de conversa, essa divisão saúde mental é simplesmente didática. Quando falamos em saúde, é muito comum na medicina dividirmos, Então você vai no cardiologista, você vai no geriatra, ou se divide por partes do corpo humano, ou por idades, O pediatra, o geriatra, ou até mesmo por atuação, o médico de família, o médico social, a medicina do trabalho. Essas divisões são puramente didáticas. Todos esses profissionais, junto com a equipe multiprofissional, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, todos esses profissionais vão lidar com saúde, cada um dando um enfoque. Mas é muito importante que nós saibamos que esse enfoque ele é didático. Tá, Sérgio, mas por que então você está falando uma coisa tão óbvia? Por incrível que pareça, praticamente metade dos chamados do SAMU, quando uma pessoa liga lá, olha meu pai, olha minha vizinha, olha meu amigo, está tendo um ataque cardíaco. Praticamente a metade dos chamados para ataque cardíaco não é necessariamente um ataque cardíaco. Estamos diante de ataques de ansiedade. E para uma população que muitas vezes não entra em contato com esses conceitos, sobre a diferença de um ataque de ansiedade, de um ataque cardíaco, estamos aí desperdiçando dinheiro público, desperdiçando preocupações e procurando, inclusive, profissionais diferentes. Quantas e quantas vezes, quem é cardiologista sabe disso, quantas e quantas vezes uma pessoa vem fazer check-ups e mais check-ups, exames, isso também no serviço público, no serviço privado. Existe toda uma demanda sobre, na verdade, aspectos emocionais. E aí toda essa demanda equivocada acaba gerando uma super procura ou um sobrepeso sobre algumas características, sobre algumas especialidades, sobre alguns serviços. E um dado como esse, metade praticamente, não pode ser desprezado. E por incrível que pareça, a gente passa mais de uma década na escola, a gente aprende sobre átomos, sobre ligações covalentes, sobre Bhaskara, Pitágoras, coisas que provavelmente pouquíssimas pessoas vão acabar utilizando e poucas vezes nós aprendemos sobre nutrição, sobre finanças pessoais e sobre saúde emocional, inteligência emocional, que na verdade é o desenvolvimento de uma coisa para outra e na verdade já estou um pouco aqui falando sobre o que é saúde mental. Então quando a gente não separa saúde de saúde mental, entendemos que saúde é saúde. Nós podemos e devemos ir para a definição da própria OMS. Saúde não é apenas a ausência de doença. Ponto. Essa definição eu acho excelente, é lá de 1947, se eu não me engano. Não é apenas a ausência de doença, mas um completo
bem-estar físico, psicológico e social. Então é onde entra então aquele conceito do biopsicossocial. Então, falarmos de saúde mental, estamos estritamente falando de saúde. Obviamente, as nossas emoções geram no nosso corpo as nossas reações. Obviamente, se você entrar um pouco na psicologia, nós começamos a perceber que todas as situações, elas geram em nós, através dos pensamentos, das formas com que nós enfrentamos essas situações, geram as reações. Essas reações são emocionais, fisiológicas e comportamentais. Essas três reações é o que nós vamos chamar, todo esse contexto é que nós vamos chamar então de um olhar mais holístico sobre a saúde mental. Então, lidar com saúde mental, eu gosto muito da definição da Secretaria Estadual lá do Paraná. Como o indivíduo harmoniza as suas capacidades, as suas situações de vida e o seu relacionamento com os outros. Então, na verdade, a gente volta lá nos conceitos da psicologia, que isso tem muito a ver com a maneira com que eu lido comigo, com os outros e com o mundo à minha volta, com as situações. E aí, então, essa maneira com que eu harmonizo, com que eu equiparo, gosto mais da palavra harmonizar, porque equiparar ou igualar dessa impressão de que existe uma força de um lado ou de outro. Harmonizar é você conviver junto, equiparar e dar igual importância para isso. Para muita gente isso é balela. Por quê? Para essas pessoas, integrar a saúde mental na sua saúde geral já é um hábito ou é algo desprezado. Tem gente que fica tão bom em se automotivar, em identificar suas emoções, perceber a sua nutrição, perceber, olha, hoje eu não estou tão bem, hoje eu estou um pouco indisposto, é melhor eu comer algo mais saudável. Tem gente que fica tão bom nisso e assim, de maneira analógica, de maneira perceptiva, já consegue manejar isso tão bem que acaba lidando com isso como se isso não fosse importante. Agora, já no outro lado da balança, temos as pessoas que de fato não ligam para isso. Possuem péssimos hábitos, uso de substâncias, sejam elas ilícitas ou ilícitas, listas ou ilícitas, não se importa com sono, não se importa com a maneira como se alimenta, come ali qualquer coisa, não existe um horário, e assim, tá tão do outro lado que isso nem se importa. Agora, para a grande maioria das pessoas, equiparar as questões do sono, as questões do sedentarismo, das atividades físicas, equiparar, equivaler, harmonizar as questões das relações sociais, das expectativas a respeito das pessoas ou das coisas, tudo isso vai fazer com que nós possamos enfrentar ou lidar melhor com os adventos da nossa vida. E isso é viver. Isso é viver com saúde. Isso é viver, então, com saúde mental. Agora, se você descarta, não se importa com essas questões, eu colocaria aqui um grande exclamação. Se eu fosse você, olhava um pouco mais para essas questões. Não porque o psicólogo está dizendo, mas principalmente porque lidar com saúde mental é, em última instância, também lidar com saúde. E para vários problemas existem soluções, mas para a saúde existe um teto que muitas vezes nós não conseguimos ultrapassar. E esse teto vem junto com o tempo. É bem aquela história de que tinha um extraterrestre descendo na Terra e falou assim, eu não entendo o ser humano, tentando entender ali o ser humano. Ele gasta tanta saúde para ganhar dinheiro e depois gasta tanto dinheiro para tentar ter saúde. E essa dicotomia precisa não existir. Por isso devemos harmonizar essas questões quando nós falamos de saúde. Mas é muito importante, esse na verdade é um panorama, né, sobre esse assunto, mas é muito importante que nós entendamos que a saúde, né, vou voltar lá, não é apenas a ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, mental e social. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Se esse vídeo te agregou em alguma coisa, eu quero muito te pedir para que você deixe um joinha aqui. Considere se inscrever no canal, que eu gostaria muito de estar junto com você. Dúvidas, comentários, vocês já sabem onde colocar. Um grande abraço. Para mais informações sobre o meu trabalho, sergiosilva.net. A gente se vê. Até já.